Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a geografia da África, seus dados gerais, países e regiões. A África é um continente localizado na zona intertropical, com a maior parte do seu território no hemisfério sul. Possui mais de 1 bilhão de habitantes e 30 milhões de quilômetros quadrados de extensão, sendo por isso considerado um dos maiores e mais populosos continentes do mundo, possuindo uma grande diversidade étnica, reunindo centenas de grupos que são falantes de dezenas de idiomas distintos, né? O alvo do processo do neocolonialismo e exploração dos recursos naturais do continente é ainda praticado por nações desenvolvidas. Como consequência, muitos países africanos, principalmente na África subsaariana, enfrentam profundos problemas sociais e econômicos, como a fome e a pobreza. Na África existem os gentilícios, né, que são os africanos, e tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, né, e também o seu maior país é a Argélia e o seu menor país são os Seychelles. E o o continente africano, ele possui mais de 2.000 línguas faladas, das quais 1.000 têm origem em África, como o Yorubá, entre os demais idiomas que se destacam. Nós temos o árabe, o africano, o inglês, o francês, o português, o espanhol, e tem mais de 54 países, né? Que esses países da África, na África do Sul, são a Guiné, a Nigéria, Angola, Guiné-Bissau, Quênia, Argélia, Guiné Equatorial, República Centro-Africana, Benin, Ilhas de Madagascar, República Democrática do Congo, Botsuana, Ilhas do Cabo Verde, República do Congo, Burkina Faso, Ilha de Comores, República de Maurício, Burundi, Ilhas São Tomé e Príncipe, Ruanda, Camarões, Ilhas Seychelles, Senegal, Chade, Lesoto, Serra Leoa, Costa do Marfim, Libéria, Somália, Djibouti, Líbia, Sudão, Egito, Malawi, Sudão do Sul, Eritreia, Mali, Tanzânia, Eswatini, Marrocos, Togo, Etiópia, Mauritânia, Tunísia, Gabão, Moçambique, Uganda, Gâmbia, Namíbia, Zâmbia, Gana, Níger, Zimbábue, esses são os países europeus. E as regiões da África, elas foram regionalizadas a partir de diferentes critérios, né? Que a primeira delas consiste na divisão de duas grandes regiões, que é a África do Norte, que recebe outras denominações como a África Islâmica, a África Mediterrânea e a África Setentrional, né? E a África Subsaariana, que é banhada pelo Mar Mediterrâneo ao norte e limitada pelo deserto do Saara ao sul. A primeira delas se aproxima do Oriente Médio no que se diz respeito às características de sua população, na etnia e na cultura e também economicamente. A África subsaariana, ela consiste na maior parte do continente, reunindo 47 países, e é uma região marcada de diversidade cultural e religiosa, e ela tem condição de pobreza e profundos problemas socioeconômicos. A divisão regional da África, de acordo com a Organização das Nações Unidas, essa divisão ela é de acordo com a organização, né, com a ONU, que ela foi feita, e as outras regionalizações do continente africano, elas também foram feitas pela ONU, dividindo em 5 grandes regiões, né, que seriam a África Setentrional no norte, a África Ocidental, a África Central,
a África Oriental, a África Meridional, e também nós destacamos seus principais aspectos, né? A África Setentrional, ela é composta por 7 países, que é o Saara Ocidental, o Marrocos, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, o Egito, o Sudão, e também ela é banhada pelos oceanos Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Vermelho, e ela está limitada ao sul com o deserto do Saara. E 2 tipos climáticos, eles são predominantes são o Mediterrâneo e o desértico, né, que é marcado pela presença de planaltos, onde se situa o deserto do Saara, e a noroeste é a cadeia do Atlas, que são um conjunto de montanhas que se estende pelos territórios do Marrocos, da Argélia e da Tunísia. Ainda nessa área, né, a vegetação ela varia de mediterrânea para costeira e desértica. É na África Setentrional, mais precisamente no Egito, onde que se encontra o delta do rio Nilo, que é o maior rio do mundo. A África Ocidental, a região da África Ocidental, ela é formada por 16 países africanos e pela ilha de Santa Helena, que é um território ultramarino britânico, né? É banhada pelo Oceano Atlântico ao norte e limita-se pelo deserto do Saara. Por conta disso, a ocorrência do clima desértico e semiárido, transformando à medida em que caminha para as áreas mais ao sul, onde os climas passam de tropical ao equatorial do Golfo da Guiné. Paralelamente, a vegetação faz uma transição de deserto, né? Onde tem estepes, savanas e até florestas equatoriais. A região abriga o Níger, né, que deságua no Golfo da Guiné e é considerado o terceiro maior rio do continente. E a África Central, ela é uma região formada por 9 países, né, dentre os quais a República Centro-Africana, a República Democrática do Congo, Chad e Angola. E o Chad, ele tem a maior parte do seu território no deserto do Saara, que contribui para o predomínio dos climas árido e semiárido e vegetação desértica. E na savana ao sul do país há outras áreas, a ocorrência de climas equatorial, tropical e semiárido na faixa litorânea da Angola também. Quanto à vegetação, né, nós podemos observar a presença de florestas equatoriais e tropicais, com destaque para a floresta do Congo e as savanas, que corre nessa região o segundo maior rio da África, que é o Rio Congo. E a África Oriental, a maior parte da região do continente da África Oriental é formada por 18 países africanos, dentre eles a Etiópia, o Quênia, Madagascar, Somália e Tanzânia. As ilhas também compõem a região em um departamento da França, e a Somalilândia, que é um estado que não é reconhecido internacionalmente e integra igualmente a África Ocidental, sendo parte da Somália. E fica na África Oriental a área conhecida como Chifre da África, no nordeste do continente. É uma região marcada por conflitos constantes e uma profunda crise humanitária. Quanto às suas características fisiográficas, possui um relevo acidentado, marcado pela presença do Vale do Rift, que são atividades vulcânicas banhadas pelo Oceano Índico. O clima predominante é o tropical, sendo as savanas, florestas, estepes, as formações vegetais observadas na região. A África Meridional, que é a menor região do continente, sendo composta pelos seguintes países: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia, e é banhada pelos oceanos Índico e Atlântico. Na costa leste é localizado o deserto da Namíbia, que se estende para o sul de Angola, e o deserto ele tem uma presença na região, que é o Kalahari, que domina boa parte da Namíbia, e Botsuana é África do Sul.
Em função das extensas áreas desérticas, né, os climas predominantes são o árido e o semiárido, com uma pequena mancha de clima mediterrâneo no extremo sul da África meridional. A vegetação é de savana e a sua maioria com ocorrência de vegetação mediterrânea, onde o clima ele é propício. Né? Agora nós vamos falar sobre a geografia da África. É um continente que fica que tem seus mais de 300 milhões de quilômetros quadrados e ele é o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas da Ásia e da América. A costa oeste ela é banhada pelo Oceano Atlântico e a costa leste é banhada pelo Oceano Índico. E além disso, ao norte e ao nordeste, ela é limitada por dois grandes mares, sendo eles o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, né, que fica entre o Egito e o Chifre da África. Nós descreveremos as sequências. A gente vai falar agora sobre as suas principais características referente ao relevo, clima e vegetação, né, e hidrografia. O relevo da África ele é de formação geológica antiga, é um terreno que foi submetido à ação de agentes intempéricos durante o tempo e, por conta disso, possui um relevo que é predominante, formado de planaltos e planícies, né? A altitude média é de 700 metros na maior parte do continente, com algumas exceções. Ao norte está localizado, né, o deserto do Saara, que é o segundo maior deserto do planeta, e a formação se encontra em uma área de planaltos com a presença de depressões a leste. Ao noroeste se encontra a cadeia do Atlas, que são cadeias montanhosas, né, na África, e a extensão é de 2,4 mil quilômetros, e o pico mais alto é de 4.167 metros. O Monte do Kalahari é o pico mais elevado do continente africano, o Monte Kilimanjaro, né, que é o mais elevado do continente africano. E na África, onde fica o Vale do Rift, que se estende da Etiópia até Moçambique, a formação ela se deu a partir do processo de separação de placas tectônicas e, por essa razão, é caracterizado por profundos vales, onde se formam os grandes lagos, que incluem os lagos Vitória, Tanganica e Niassa, que é conhecido ainda pela presença de vulcões ativos decorrente da tectonia da região, né? O pico mais elevado da África, que é o Monte Kilimanjaro, com 5.895 metros de altitude, que compõe as paisagens geomorfológicas do Rift, que é um resultado de atividades vulcânicas, né? Nós podemos ainda destacar as planícies litorâneas ao norte e ao sul, onde o continente é banhado pelo Atlântico e o Índico, bem como as áreas de depressão na África Meridional, onde se encontram o deserto do Kalahari e da Namíbia. E o clima da África, a maior parte do continente africano, ele tá entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, né, que auxilia na determinação dos tipos climáticos dominantes dos seus territórios. Tão importante quanto é a presença das três áreas desérticas, que é o Saara, o Kalahari e a Namíbia, portanto, tem uma baixa umidade atmosférica, né, que interfere na distribuição dos climas da África. No geral, faz calor durante a maior parte do ano e em todas as áreas do continente, com predominância dos climas tropical e semiárido. Os maiores volumes de precipitação se concentram nas regiões próximas à linha do Equador, que no centro do continente. E esse cenário ele é condicionado pela presença da zona de convergência intertropical sobre essas duas latitudes. E os climas equatorial e mediterrâneo, eles também ocorrem no continente da África, embora mais limitado em questões de área de cobertura. Nas áreas mais elevadas, observa-se ainda o clima de montanha e a vegetação, né, que segundo os domínios climáticos, elas se encontram na África nos seguintes domínios, que são
climáticos, né, vegetais, que são o deserto, as estepes, as savanas, a floresta tropical, a floresta equatorial, a vegetação mediterrânea. As savanas, elas são predominantes da África, sobretudo na região central. As savanas, elas são predominantes na região central, e a demografia da África, ela é cerca de 17% da população, e tem o terceiro continente mais populoso do mundo. A Nigéria é o país africano com maior população, contando com mais de 206 milhões de habitantes. A título de comparação ao Brasil, possui 211 milhões de habitantes a mais, né? A Etiópia, ela é o segundo maior país africano em população, seguido do Egito. A população dos países africanos, ela é, no geral, ela é jovem, ela se encontra num ritmo de crescimento acelerado, com destaque para os países da região norte. Considerando a expectativa de vida ao nascer, o continente ele apresenta alguns dos mais baixos índices do mundo, que é o caso da República Centro-Africana, cuja expectativa de vida é de apenas 53%. Quatro diferentes formas de governo são encontradas nos países da África, sendo elas o continente africano, né, que é um dos mais populosos do mundo. Ele reúne mais de 1 bilhão de habitantes, e como se não bastasse a sua densidade demográfica, né, a população do continente ela não se encontra uniformemente distribuída, por determinantes como a ocorrência de grandes áreas desérticas, distribuição climática ligadas às infraestruturas espacial. A população africana ela se concentra nas áreas litorâneas e nas margens dos cursos dos rios, como o Níger e o Nilo, né? Então, os quatro diferentes formas de governo da África, né, são o presidencialismo, né, que é a principal forma de governo do continente, o parlamentarismo, o semipresidencialismo, a monarquia tradicional, e a economia da África ela tem um setor que ela consiste ela é baseada, né, na população agrícola e na extração mineral, e na maioria dos países do continente. A produção de petróleo e gás natural também é um destaque das economias econômico, né, do continente, e as reservas petrolíferas na Líbia e na Nigéria, elas figuram entre as maiores do mundo. E 6 países africanos integram a Organização dos Países Exploradores do Petróleo, dentre os quais a Angola e a Nigéria, né, que são os principais países exploradores de petróleo do continente. E também a produção agrícola ela se distingue entre a subsistência essencialmente praticada em pequenas propriedades comerciais, e os principais produtos são arroz, inhame, batata, mandioca e sorgo. Para exploração são produzidos café, cacau, amendoim, chá preto e azeite de dendê. A pecuária ela é bem desenvolvida nesse continente. Distinguindo-se dos demais países, né, a África do Sul e o Egito, elas são duas nações mais industrializadas da África. E a África é um dos continentes, né, com maior diversidade no que se refere à composição populacional, pois dos seus mais de 1 bilhão de habitantes, também há uma centena de grupos étnicos, né, nos quais expressam diferentes crenças religiosas, idiomas, costumes, estrutura social. E na África Setentrional, a maior concentração da população é árabe, onde o islamismo é a principal religião, né, professada, e o árabe se tornou uma das línguas oficiais por conta da composição populacional, ser chamada de África Branca, cuja maioria da população é negra e se concentra na maior quantidade de diversidade de grupos étnicos, entre os quais
estão os povos Banto, Yorubá, Luanda e Zulu. Além das línguas características de cada um desses grupos, os idiomas europeus são considerados oficiais, né, em alguns países africanos, por consequência da colonização. E esses idiomas são o francês, o inglês, o espanhol e o português. Esse último atualmente é falado em 5 países africanos, que é Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. A população africana e os territórios do continente, eles têm a sua história profundamente afetada, né, pela interferência estrangeira, que persiste de forma exploratória até os dias atuais. Antes da colonização provida pelos europeus, o continente ele foi alvo de expedições de colonizadores, né, que estavam em busca de mão de obra escrava para suas colônias americanas, inclusive no Brasil, entre os séculos XV e XIX, e muitos indivíduos foram retirados à força de seus países e foram escravizados. A Baía de Benin tem um papel fundamental nessa movimentação. De lá partiu a maioria dos africanos escravizados no Brasil. No século XIX, no processo que ficou conhecido como neocolonialismo, né, os países europeus eles puseram em prática a partilha do continente africano, que eles estabeleceram durante a Conferência de Berlim, e eles redesenharam as fronteiras dos territórios conforme seus interesses e estabeleceram colônias de exploração. Entre os países colonizadores estão Portugal, França, Holanda, Inglaterra e Bélgica. A exploração das riquezas minerais e as plantações de cana-de-açúcar e chá preto foram as principais atividades econômicas desenvolvidas. Mesmo depois da independência, a maior parte dos países da África subsaariana ela sofreu com as consequências da exploração, como os baixos índices de desenvolvimento, elevada pobreza, fome e desnutrição. Os problemas sociais e econômicos enfrentados teve a maior ocorrência na África Central e no Chifre da África, que é uma região da África Oriental, né? Mas a África ela é um país ou ela é um continente? Né? Essa é a pergunta. Que apesar de muitas vezes nos referirmos à África como um conjunto homogêneo, tal como um país, a África ela é um continente, né, formado a partir de diversos territórios, dentre eles que temos os 54 países, e na África também existem os baobás, que em Madagascar, que é um dos países insulares do continente. Os baobás eles são umas árvores gigantes, né? E no continente também tem as ilhas do Cabo Verde, Comores, Madagascar, Ilhas Maurício, São Tomé, Príncipe e Seychelles, que esses são e que fazem parte de alguns territórios da África, né? Que não são, e também tem lugares que não são oficializados, né? E fica na África do Sul a cratera do Videoforte, um dos locais do impacto do meteorito, né, que caiu há mais de 2 bilhões de anos. E a África ela abriga 2 rios mais longos do mundo, sendo que um deles é o Nilo, né, com 6.650 km², e o outro é o Congo, que tem a extensão de 4.370 km².